Bom dia, meu nome é Cristiane Almeida, eu sou coach cristã e moro nos Estados Unidos. Eu estou fazendo essa gravação, que é uma sequência dos livros do Novo Testamento. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre a primeira carta de João, a segunda carta, a terceira carta e Judas. É um apanhado desse material. Você pode acompanhar também no YouTube Cris Coach USA e você pode ver também no Facebook K Coach ou Cristiane Almeida. Bem, esse material completo nós vamos falar agora em 1 João. Quero que você abra sua Bíblia, me acompanhe e nós vamos entrar em 1 João no versículo 1, capítulo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Desde que a gente começa a se aprofundar na Bíblia, buscar, conhecer e entender, nós sabemos que todos nós somos pecadores. Nós temos até o exemplo de Jesus, no caso da mulher adúltera, que ele fala que quem não tenha pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, sabedores disso, nós precisamos também confessar os nossos pecados uns aos outros. Irmãos, falem, confessem a limpeza da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, da nossa consciência, é quando nós externamos. Nós precisamos falar. Isso é muito importante para nos sentir mais leves e também porque a nossa instrução, de acordo com a palavra de Deus, é que confessemos, peçamos perdão e sejamos perdoados. Já no capítulo 2, 1, fala: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, com ele está a justiça. Então ele é o justo que está junto do Pai, de Deus, para a absorção dos nossos pecados. Então, é muito bonito a forma que João trata conosco, que ele nos chama de filhinhos. Nessa fase, João já estava assim avançado de idade, e quando ele escreve e deixa essas cartas, ele tem esse zelo, esse cuidado da nossa, creio eu, que infantilidade e imaturidade espiritual, para com atenção e com muito carinho tocar no nosso coração, chamando filhinhos. Presta atenção, stop um instante e concentra no que eu estou falando, né? É forte, é puro, é verdadeiro. Ainda no capítulo 2, versículo 18, tem algo muito forte que fala sobre os anticristos. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. É forte essa passagem, ela é bem interessante. Quem queira se aprofundar, 1 João, capítulo 2, versículo 18, se aprofunde, que vale a pena. Vamos agora para o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos.
envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aqui fala da unção do Espírito Santo que está conosco e que nos revela no nosso comportamento e que nos deixa permanecer em Cristo e, mais do que isso, o reconhecer na sua volta que está próxima. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. Então aqui a gente foca, né? Vem muito para algo que hoje é atentado e é um prato onde o inimigo tenta tragar a todos, que é a mentira, a confusão e eu coloquei aqui a fofoca. A gente tem que tomar muito cuidado, porque aquele que peca contra o Senhor, aquele que não está na presença, né, não está com o Espírito Santo não está com ele, estará no meio de fofoca, de mentira, de confusão, e isso não agrada a Deus. Isso é um comportamento, é uma decisão, uma escolha individual que todo mundo deve fazer e faz todos os dias, consciente ou inconscientemente. Por isso, tome a sua consciência de não propagar a mentira. E quando a fofoca chegar em você, eu tenho comigo uma técnica eficientíssima. A e B, não se fala de uma terceira pessoa. Não existe a possibilidade de conversar a respeito de outrem que não esteja presente. Isso não há fofoca. Não tem como você falar de outra pessoa se você estiver entre duas pessoas, ou três, ou quatro, mas se vocês estiverem falando somente de quem está presente, aí você vai estar falando, não está falando da vida alheia, né? E a mentira é algo que, quando chega em você, ou você sabe, ou lhe falam, também é necessário parar ali e essa força de verdade, de justiça do Senhor imperar, de acordo com o teu comportamento e com a tua decisão, com a tua escolha de conduta para agir com esse tipo de situações. Vamos ainda no 3:8. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nascido de Deus é a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, conhece a palavra que te liberta, que é a Bíblia Sagrada, segue e vive ela, procura estar diariamente nas suas decisões, nas suas escolhas, no conceito do que a palavra te orienta. No versículo 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Vou seguir. Primeira carta de João 4:4. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É muito conhecido. 1 João 4:4. Fácil da gente gravar.
E é muito importante, quando nós conversamos, evangelizamos, falamos com as pessoas, saber que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, né? É o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o deixado por Cristo que esteve nessa terra como ser humano igual eu e você. 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse amor, ele é tão grande, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que todo aquele que tem filho sabe o que é você enviar, você doar, você deixar o sacrifício do seu filho para o pecado do mundo. É por um amor muito grande. Ele nos escolheu, ele nos amou primeiro. Vamos à primeira carta de João 4:17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Isso é forte, hein? Segura essa, irmão, e pega, porque ela é profunda e quebra todas as crenças que te limitam. Nesse versículo, 1 João 4:18, é o versículo para quebrar crença que te limita. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E por que quebra crença limitante com esse versículo? Porque tudo aquilo que nos limita, nos paralisa, nos aterroriza, vem através de um medo, de uma crença de impossibilidade, de fraqueza, de deficiência, de falta, de escassez, de eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. Tudo aquilo que nos limita, que nos poda de avançar, está dentro do propósito de Deus para a nossa vida. E quando nós entendemos que, quando a gente conhece e sabe amar, de acordo com o que a palavra fala que é para fazermos, como obediência, como decisão, como escolha, dentro de um amor ágape, dentro de um amor fraterno entre irmãos, nós começamos a nos libertar desse medo, desse peso, desse julgo do próximo, desse julgo interior de cada um, com as suas limitações, desse julgo que paralisa, que esfria, que impede você de avançar. Então, quando há amor, o amor é ousado. O amor ele empodera, ele encoraja, ele dá garra. Tem pessoas que olham, né, no caso de Davi e de tantos guerreiros, que tem uma força, e essa força motriz dela, a raiz dela é o amor. Porque essa ousadia, essa valentia, né, essa força, esse entusiasmo que é estar cheio de Deus, é transbordar o amor que excede o entendimento, que excede a capacidade do ser humano de, poxa, mas eu consigo amar assim? Aprofunde-se nesse maior de todos os mandamentos. Trabalhe ele na tua vida e você vai entender que através dele você quebra o teu medo, o que te limita, e avança em todas as áreas da tua vida. E para fechar, 1 João 5:3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Olha que lindo. 1 João 5:7, pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito,
a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Deus abençoe a todos. Eu vou dar continuidade à segunda carta de João no próximo vídeo, porque é muito profundo. Não dá pra gente fazer todos juntos, tá bom? Segunda João vai continuar no próximo vídeo.